Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio da F My Brain. Por aqui a gente trata de assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono, que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. E o nosso tema de hoje, gente, esse tema vai tirar o sono, mas é incrível, incrível. Vem em nós que eu prometo que vai te, dar um boom na mente. A gente precisa falar de demissão. Fuck My Brain. E para falar deste assunto tão sensível, porém tão importante, nós trouxemos a Lucy Nunes. Ela é formada em economia, fundadora da startup Prepara-me e do projeto social Revisores do Bem, que depois de ter que demitir muita gente, ela decidiu falar sobre um tema que impactou ano passado quase 15 milhões de pessoas, a demissão. Tudo bom, Lucy? Tudo bem, Marina? Seja bem-vinda. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente precisa falar sobre demissão, então tô aqui pra gente trocar uma ideia sobre o tema e responder as perguntas de vocês também. Não fujam, porque, cara, vocês nunca viram nada parecido. Esse tema hoje vai ser de estourar a cabeça de todo mundo. E a Tríade também está aqui para dar um boom na sua mente, a começar por mim. Eu sou a Marina Machado, especialista em comunicação e liderança. À minha frente está a Luciana Chiesa, expert em gestão estratégica e inteligência de mercado. Temos que falar de demissão. Lu. Por favor, acho que esse é o primeiro boom que a gente vai falar, que é um olhar positivo para isso. Acho que faz parte da nossa história a demissão e a gente trata como um grande tabu porque é um não que a gente não escolhe. Então, acho que é super importante a gente falar de uma forma leve, de uma forma educativa, porque eu acho que a gente precisa educar as pessoas para este momento que pode ser que aconteça na vida de qualquer um de nós. Sem dúvida, e tem tudo a ver com saúde mental. Natália Mestre, especialista em branding, estratégia para marcas e pessoas. Temos que falar de demissão. Temos sim. Bom, primeiro, oi meninas, oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste e oi Lucy, seja super bem-vinda. Eu acho que a demissão tá nas empresas meio que o namoro, sabe? Todo mundo começa bem e termina mal, entendeu? Então, acho que a gente hoje tem uma oportunidade de corrigir, né? Porque a gente fala tanto em contratação e muito pouco sobre demissão. Então, bora pro papo. Bora pro papo. Porém, antes disso, eu preciso fazer um convite para você, para que a gente comece essa relação amorosa, que você nos siga. Então, aperte aí o botãozinho e ser inscrito e depois compartilhe e aperte o sininho também, para você não perder nenhum conteúdo. Vamos lá, as nossas redes sociais no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain, e atenção ao Instagram, porque é @FMy.brain. Estamos no Deezer, do Google Podcasts, no Amazon Music, estamos na estratosfera. Você nos siga, por favor, e obrigada a todos os FMyBrainers que estão no Brasil, e em especial aqueles que estão fora do Brasil. Tão gostoso saber que a gente já atinge o mundo todo. Lucy, incrível o trabalho que você vem desenvolvendo, porque ninguém quer falar de demissão. Demissão é o terror na Terra, é ruim para a empresa, aí gera aquela sensação horrorosa, a pessoa que é demitida, ninguém gosta de ser demitido, você pode até ter um processo de alívio, tá bom, mas é ruim. Sim. E aí, olhando o conteúdo do seu trabalho, eu achei muito legal a própria explicação, então eu queria começar com isso, algumas frases que tem no conteúdo que vocês apresentam, que é o seguinte: o processo de demissão é o processo mais abandonado na gestão de pessoas. Ao mesmo tempo, é o processo que mais impacta negativamente a vida dos colaboradores. Engana-se quem pensa que demissão é um processo tão ruim que não tem como melhorá-lo. É justamente o contrário. Por ser muito ruim e doloroso, que temos muito o que fazer para torná-lo menos ruim e menos doloroso. E aí, vamos por partes. Demissão responsável. O que é? É entender que demitir causa impactos financeiros e emocionais na vida da pessoa e, então, agir para minimizar esses impactos. 2. Demissão é tempestade na vida da pessoa demitida. Demissão responsável não é parar a chuva,
mas é apoiar a pessoa para que ela se molhe menos. Palmas, eu vou dar nota 10 Palmas, para... né? Sensacional. Quem escreveu isso, gente? Que Foram coisa vocês! Lucy, por que a gente tem que falar de demissão? E aí, já tomando base o que vocês escreveram, e a gente tá brilhando. A gente tem que falar sobre demissão, especialmente porque, para a pessoa demitida, né, a demissão não é o dia que ela recebe o não ali. Quando ela vai embora, né, ela entrou na salinha e recebeu o não, olha, que você falou muito bem, né, a gente tá recebendo o não. Mas a demissão não é só aquele momento. Para a pessoa demitida, ela começa naquele momento e ela só termina quando ela se recoloca. E aí, se vai ser um mês, se vai ser 6 meses, se vai ser um ano, a gente não sabe, né? Em 2018, por exemplo, o tempo médio de recolocação de uma pessoa que foi demitida, ele podia chegar a 18 meses. É muito tempo. Né? E aí a gente tá falando em nível Brasil, a gente não tá falando, obviamente, de cargos que estão lá no LinkedIn. O LinkedIn é um mundo à parte, né? Que o LinkedIn ele não representa o Brasil. Então a gente precisa falar sobre demissão, especialmente as empresas, porque elas se gastam, cara, às vezes milhões de reais com marca empregadora, milhões de reais com a experiência do cliente, e na demissão ela vai lá dar um pé na bunda, e aí tudo que ela fez simplesmente quase que não vale de nada, né? Porque é igual um namoro. Depois, se terminar mal, ferrou, gente. Não, Só fica o ruim. A última impressão é a que fica, né? Então, eu vejo da parte dos ex-colaboradores o quanto é importante a gente apoiá-los nesse momento, mas também na parte da empresa eu fico impressionada como elas jogam dinheiro fora, gastando dinheiro com outras coisas que elas precisam gastar. Né? Não é que ela não precise gastar com marca empregadora, muito pelo contrário, ela precisa. Não é que ela não precisa ter um onboarding maravilhoso quando a pessoa entra, ela precisa. Mas se ela não cuidar da demissão, ela tá colocando em risco tudo isso que ela investiu de tempo, energia, dinheiro nos outros processos. Até interessante porque vamos combinar que a rede social ajuda muito, né, a propagar a nossa ideia de como somos maravilhosos, mas ela também é um tiro no pé, porque basta uma pessoa vir com uma crítica e falar lá no LinkedIn, querendo ou não, fala assim, esses caras são os baitas, isso, daqui, não sei o que você pensa 2 vezes antes de tentar aquela vaga, entendeu? Também mexe com isso. Mexe. E interessante que a pessoa não vai escrever isso enquanto ela tá na empresa. Não, né? Ela escreve isso, ela abre o processo depois que ela sai. Então, tudo de ruim em relação a isso acontece depois que ela sai. E a gente acaba entrando no automático e não presta atenção nisso. Incrível. Nossa, já deu um boom aqui. Eu tô praticamente em Nárnia, em Alfa, voltando. Mas já trazendo para uma realidade, eu fui demitida. E eu vou trazer uma experiência e um relato sobre a sensação desse momento. Eu acho que quando a gente fala sobre um processo de demissão e a gente precisa falar sobre isso, né, como a Má falou e como você vem trazendo, que é um processo acolhedor, eu acho que isso é muito frio, ainda é uma forma muito fria nas empresas. Eu lembro que o pior sentimento para mim no meu momento demissional não foi o fato só de eu ter sido demitida, mas como eu fui tratada. Esse sentimento parecia que eu estava indo para uma prisão, que eu tinha feito infringindo uma regra, assim, violentado regras corretas, né, de políticas corretas, que eu tinha feito algo tão errado, que eu precisava ser escoltada. Exato. Na minha saída. Então, eu me senti muito invadida emocionalmente, porque a demissão, né, assim como a contratação, ela é um processo de escolha pessoal. Foram algumas pessoas que me escolheram naquele momento da contratação, porque eles enxergavam um potencial de performance relacionado àquele tema que eu tinha como capacidade de executar. Na hora da minha demissão, de alguma forma também foi relacionado a um episódio de performance. Como, né, do que eu não entreguei, o que eles tinham uma expectativa e eu não atingi, mesmo que as informações e os dados eram diferentes do que foi a realidade, porque não era o que estava acontecendo no meu caso, de avaliações, né, de feedbacks claros, que você não está performando, não tive nada. Eu só tive, era 1, 2, 3, 4 avaliação, eu só tive 4, 5, 3 e 4 o tempo inteiro, então eu não tinha nenhum sinal, né, mas mais do que isso, a minha maior dor
foi eu ter que ser escoltada na saída, de pegarem o meu crachá, de não ter acesso ao meu computador, de bloquearem as informações, como se eu tivesse realmente feito uma infração absurda de regra. Sim, a como ponto... se tivesse cometido um crime. Exato, cometido um crime. Eu me senti... É tipo a perícia, né? Que pega essas coisas da Polícia Federal, Exato. assim. Então, pra mim, a dor, né? E eu amei essa sua primeira fala, que eu até anotei, que a demissão só termina quando você se recoloca, porque ela é tão verdadeira. Eu me senti tão mal que eu mesma achei que eu tinha feito alguma coisa errada e eu não tinha. Eu simplesmente, racionalmente, não estava apta à escolha daquela pessoa que tinha me contratado para algo. Ela realmente olhou que eu não estava mais apta para aquilo. É simples assim. Mas a forma que as pessoas fazem, eu me senti indo para um sistema carcerário. Literalmente, tinha uma pessoa que tinha que ir comigo. A pessoa que trabalhava, né, dentro do meu departamento sempre pegar as minhas coisas. Eu vou com você até pegar suas coisas. Eu vou com você... Eu falei... É que tem uma loucura aí. Eu falei, que é isso? Mas eu ouço pessoas falando que tem gente que fica tão bravo com o processo da demissão, e aí também depende como é que acontece, que realmente quebra coisa, vai tentar socar o chefe, vai para o lado violento, usa o equipamento da empresa para apagar dados, para fazer coisas. Agora eu fico pensando, qual é a porcentagem das possibilidades disso? Exatamente. E qual é o perfil? Porque você fala, demitiu a Luciana, demitiu a Marina, Você acha que, e quem convive com a gente, você acha que aquela pessoa tem perfil para um troço desse? Tem um mínimo de cabimento, né? Então... Exatamente, acho que você não pode balizar pela probabilidade do pior, você usar como a principal regra. Exato. E eu ainda num cargo super de liderança. Então, a minha maior dor, e aí quando eu digo dor, não foi só naquele ato da demissão, porque ali eu acho que eu ainda tive um ímpeto de coragem de subir para fazer o exame demissional no mesmo dia, no mesmo local. Eu nunca vou esquecer, eu já contei aqui no outro episódio para vocês, mas vou contar para você. Eu entrei num banheiro, olhei pro espelho e falei, Luciana, por essa você não tinha passado na vida ainda. Vamos aprender. Eu consegui, naquele momento, ainda ter força, ainda ter uma luz, assim, que me deu essa energia de falar assim, você vai passar mais tempo com a sua filha, mas o pós, que aí essa trilha de você só sai do processo demissional quando você é recolocado, é o quanto eu me questionei sobre a minha capacidade, pela forma que eu fui tratada. Então, eu acho muito importante as pessoas com quem a gente está conversando, se você é dono de uma empresa, se você é um empreendedor, não precisa ser só multinacional, grandes empresas. Se você está começando alguma coisa, pense muito, muito, muito na forma que você vai contratar, mas também na forma que você vai desligar aquela pessoa. Porque o trauma que você pode gerar nela, dela não se sentir nem mais apta para uma recolocação, é significativo. É significativo. O não ser escolhido é muito doído. A gente não vem preparado para tomar não na vida. A gente vem preparado só para vencer. E aí, na boa que você não vence, você se coloca balizado lá embaixo. Então, eu acho assim, um pedido para você, empreendedor, dono de empresa, chefes, líderes, né, façam, e tá tudo bem a pessoa não estar mais lá. Acho que né, aqui só construindo a minha fala, tá tudo bem você também como líder e como né, chefe, precisar fazer a troca. É dolorido, muitas vezes. Não, às vezes nem é a sua opção. As empresas passam por cortes, né? Às vezes não é a opção da pessoa fazer aquilo. Você tem que cortar 10% da sua equipe, ponto. E é o que acontece, né? No final é o EBITDA. É o EBITDA que conta ali, né? Tem que fechar a conta. Mas eu acho que a gente precisa muito parar de criar essas regras tão frias, tão desumanas. Eu me senti sendo escoltada por uma policial. Eu acho que tem uma palavra que resume muito bem o que tu sentiu, que é a humilhação. Você Perfeito. foi humilhada naquele momento. Exatamente. Né? Você se sente assim, até ontem, eu era super bem-vinda aqui. Como assim? Até ontem eu tava ali com os meus colegas e a gente saiu pra almoçar e a gente tava fazendo planos e aí, de repente, eu não posso nem me despedir deles como se eu tivesse cometido um crime. Né? E aí, Marina, você falou muito bem. Acontece? Acontece. Eu trabalho com isso, conheço N casos de pessoas que fizeram alguma coisa, mandaram um e-mail. Mas qual que é o percentual disso perto da quantidade de pessoas que são demitidas no ano? É mínimo. É mínimo. Então, você precisa medir riscos ali, né? Porque senão você acaba gerando um trauma que é muito difícil depois de superar. Inclusive, a gente conversa com pessoas que se recolocaram,
depois de um tempo, né? E elas ficam desesperadas de, na primeira conversa, ficar assim, será que eu vou ser demitida de novo? Da liderança marcar um papo normal, assim, de falar sobre um projeto novo, e a pessoa ficar assim, não dormir à noite por achar que aquele papo é um papo de demissão, né? Por quê? Porque a gente não sabe como fazer. Eu tive que fazer várias demissões na vida. Nunca ninguém me falou como eu tinha que fazer. E mesmo quando eu procurava ajuda com líderes mais seniors, eles também não sabiam, era muito no feeling, né? Porque a gente não fala sobre isso. Se a gente for nas empresas, ninguém quer falar sobre isso. Sabe quando a gente fala? Quando precisa demitir. Aí a gente fala. Aí todo mundo sai correndo atrás, sabe? No dia antes. Porque ninguém se prepara para o negócio, né? E aí, no dia que precisa demitir, faz algumas... Eu posso falar palavrão aqui? Claro. Faz algumas cagadas. Por quê? Porque não se preparou antes. Porque não... Ela também fica... A pessoa que demite também fica nervosa. E aí, quando a gente fica nervoso, a gente também não raciocina muito bem e acaba falando algumas merdas, né? Então, a liderança também precisa ser apoiada nesse processo de demissão, porque também existe um prejuízo emocional para ela, obviamente diferente do prejuízo emocional para a pessoa demitida. Porque, de novo, depois que a pessoa dá a notícia, o líder dá a notícia, para ele, ufa, acabou, passei, foi. Por isso que até que ele faz rápido. Se você for notar, a demissão é muito rápida, porque ela é desconfortável para a liderança, né? Você não sabe como fazer, você quer falar rápido, acaba rápido, e aí a outra pessoa, assim, não tem nem tempo de assimilar. Então, as lideranças também precisam passar por um tipo de treinamento, porque elas precisam saber como que elas fazem isso no dia a dia, porque elas também não sabem. Nossa, e acho que ouvindo vocês pontuarem aí várias coisas, né? Acho que a gente já tangenciou várias coisas, eu acho que tem muitas questões aí envolvidas, né? Primeiro, eu acho que a Lu pontuou uma coisa que acontece, a ausência de sinais que vão encaminhando que talvez vão te desligar. Porque não existe uma transparência por parte da empresa, às vezes, quando a empresa vai fazer corte. Então, assim, a gente que vem do jornalismo... Cara, jornalismo era assim, a realidade do jornalismo é corte. Passaralho. Exatamente. Era assim, vai chegar perto do Natal, vamos nos preparar. E aí começa uma coisa que é assim, aquela tensão, né? Então, assim, será que vai ter corte? Será que vai ter isso? Será que eu vou? Será que eu não vou? E essa tensão, ela surge de uma falta de transparência por parte da empresa e também de uma ausência de feedbacks interessantes da liderança. Que eu acho que a gente vai construindo e os feedbacks, eles não são tão precisos, né? Então, assim... Você tá olhando e você tá na dúvida, e você passa umas 2 semanas naquela dúvida e aquilo já te é um motivo de ansiedade e tal. Então esse é o primeiro ponto. Aí a forma com a qual você é desligada é estranha também, né? Podemos pontuar N coisas da estranheza que eu já vou te jogar. Várias histórias. É assim, sem motivos, sem justificativas absurdas, então existem coisas. E existe um ponto da demissão que as pessoas também quase não falam, que é quem ficou vendo aquilo lá. Isso é uma experiência, eu lembro, quando eu trabalhava em uma das revistas que eu trabalhei, sem brincadeira, a gente foi trabalhar de manhã, existia a estrutura do site e a estrutura da redação da revista. A gente chegou, oi, bom dia, de repente a diretora chamou toda a equipe do site, de manhã. Deu, 40 minutos, saiu uma galera meio chorando, a gente entendeu que todos tinham sido mandados embora ao mesmo tempo. Ficou aquele climão, a gente saiu pro almoço, quando a gente voltou, tinha novas pessoas todas sentadas naquela posição. Cara, que exemplo aquilo te dá de lugar que você quer trabalhar? Sim. Como é que você fica confortável depois? Como é que... Aí é isso, toda vez que a tua líder chama você na sala dela, você tem certeza que a sua demissão é a próxima. Então, eu trouxe esses exemplos porque eu queria te ouvir assim, como é que a gente vai se preparando para dar a notícia e também tem que dar uma satisfação para quem ficou, porque estão lá, né? Vamos em partes, então. Eu sei, eu faço isso. Não, foi ótimo. Ela faz isso. Ela faz 17 perguntas em uma. Eu entendi na segunda. É que eu fui traçando as minhas experiências, eu falei, Jesus do céu, esse é um ponto. Esse é outro ponto e esse é outro ponto. Vamos por partes. A parte da surpresa ali. Eu não esperava pela demissão, né? A gente tem um número pra isso.
35% das pessoas, elas não esperam pela demissão. Elas ficam surpresas com a demissão e elas... Opa, o que aconteceu aqui que eu perdi alguma coisa no meio do caminho, né? Vou dar um dado seu. Tem empresa... Entendo que 35% deve ser o geral, né? Geral. Mas tem empresa que a taxa de surpresa chega a 85%. Ou seja, a imensa maioria das pessoas não estava esperando demissão. Exato. Ou seja, feedback nunca existiu. Né? Exato. Claro. Então, a gente consegue mapear esses números, né? Tanto empresa quanto geral. E o geral é 35%. Então, 85% mais que o dobro. E aí, você fica assim, caramba, o que tá rolando aqui? 85% já, assim, é muito, muito alto, mas 35%, se a gente for parar pra pensar, também é. Porque eu converso com a pessoa todo dia. Sim. Todo dia eu converso com a pessoa. E 35% daquelas pessoas não tiveram uma conversa sincera, é muita coisa, né? E aí, quando a gente fala de feedback, porque feedback às vezes também são conversas difíceis, não são conversas 100% fáceis, né? E o que a gente vê muito vou dar feedback quando eu já decidi que vai ser demitido. Pra dizer que, eu te dei feedback. Mas o papel da liderança não é desenvolver essas pessoas? Sim. Então, o feedback, ele começa quando o líder ainda não tá incomodado com aquele, Claro. com aquele detalhe. Mas as pessoas deixam chegar, assim, num lugar que eu não aguento mais você, e aí eu vou te falar que eu não aguento mais tal ponto, porque daqui um mês eu vou te demitir. Então, eu quero que tu saiba por quê, né? Então, tem essa construção muito difícil do feedback, do dia a dia, que os líderes não conseguem fazer. Até porque a gente tem muito líder que ele era um ótimo técnico e virou líder. A gente fala muito E isso. aí, como que fica isso? Porque a parte da comunicação, talvez ele não seja tão bom assim, né? Era um ótimo técnico e virou líder. Então, ele perde essa skill da comunicação, essa habilidade de comunicar o outro de que algo não tá legal. Então, esse é uma primeira justificativa ali, né? E a outra parte da tua pergunta era... Sobre quem fica, Sobre né? quem Como fica, é que você ótimo. noticia isso, Como né? é que você noticia isso? A gente fala muito, quando a gente vai fazer treinamento, etc., que quando tem uma demissão, ou em massa, ou uma demissão pontual, vamos supor que seja uma demissão em massa, né? Finalizou a demissão em massa, chama o time e fala assim, time, é o seguinte, aconteceu tal coisa, acabou aqui, né? É importante eu falar que a demissão acabou aqui, porque senão fica assim, amanhã vai ter mais, né? E tem gente que fala assim, mas por que eu tenho que chamar o time pra falar se eu já deixei a pessoa lá se despedir? Já se despediu, já. Eu demiti o fulano foi lá e se demitiu da equipe. Por que eu preciso ir lá conversar com eles ainda, se eles já viram? Olha o medo da conversa difícil. Nossa. Né? Então, contar pra equipe, lá dar sua cara pra equipe, também é uma conversa difícil. A gente tem medo das conversas difíceis, né? Então, esse é o motivo. A demissão é pontual? Chama o time também. Time, é o seguinte, foi uma demissão pontual. Fiquem tranquilos. Não temos previsão de demissão em massa. Olha que simples. Sim. E aí o pessoal já vai pra Corta casa pela raiz, tranquilo. Por quê? Quanto menos eu falo pro time, mais eu dou o direito deles criarem teorias na cabeça deles, a famosa fofoca, Total. né? E a fofoca nasce muito disso, quando eu deixo espaço em brancos que as pessoas podem preencher como elas quiserem. Então, eu como líder, quando eu não chamo a minha equipe e tenho essa conversa transparente, eu tô abrindo vários espaços em brancos para elas preencherem como elas quiserem. E aí, a imaginação vai na lua. Fértil. E a Né? ansiedade, E a ansiedade também, porque todo mundo quer achar... E não é por mal que as pessoas Sim. criam teorias. Todo mundo quer achar uma justificativa para aquilo. A gente Né? vive numa área, o jornalismo, né? Eu vivia, graças a Deus, que recentemente, inclusive, passou por uma transformação muito grande de demissão de grandes profissionais e que tinham salários mais robustos, né? E vou falar que nesse mercado, grande salário para jornalista é uma raridade, mas tinha, sim, salários mais robustos, mais interessantes,
E que no dia seguinte tinha gente contratada, estagiário, aquela coisa. E aí você fala da crueldade desse processo como um todo, mas no fim das contas a emissora precisa ter uma redução drástica de verba, vai ter que demitir coisa grande e vai ter que ter gente para trabalhar. Então vai ter que imediatamente colocar outra pessoa. Eu queria só fazer um relato das minhas demissões, porque eu, graças a Deus, nunca vivi uma demissão traumática que fosse muito direcionada a você foi demitida. Mas eu vivi 2 demissões onde o programa acabou e todo mundo foi demitido. Então, é interessante como isso gerou, claro, um desconforto, né? Amanhã paga as contas como, todo mundo meio puto, chateado porque não tem mais o projeto, mas não é uma coisa individual relativa à competência, é uma análise minha, né? Como é que, fui eu, o que eu deixei de fazer, o que eu podia, optaram por uma outra pessoa no meu lugar. Eu entendo que isso é mais fácil. A minha última demissão foi um acordo. Eu pedi demissão, mas eu não queria perder, né, as minhas facilidades, os meus direitos trabalhistas. Então eu fiz um acordo com a emissora. E foi muito interessante porque a minha amiga, que era a chefe, veio me dar o ok de que tinham aceitado e, portanto, eu estava demitida meses depois. Não foi uma coisa imediata, não sei o que lá. E a cara dela era de um desconsolo, sabe? De ter que me dizer aquilo. E falou com todo o cuidado do mundo e ficou aquela coisa entende, Má? Então a gente vai fazer isso. Não, tá tudo certo. Era isso que eu queria, tá tudo bem, vamos lá, tá não sei o quê. Só que aí eu queria. E de repente aconteceu. E de repente, ok, me joguei no mundo e lá vou eu. E aí eu saí, pude dar beijo em todo mundo, falar, agradecer, mas eu quis sair logo, porque aquilo mexeu comigo. Eu falei, caraca, eu não pertenço mais aqui. E dá um buraco que você fala, bom, eu sei quem eu sou até agora, não sei quem eu sou a partir do momento que eu passar daquela catraca, e nem vai ser com o crachá mais. Sim. E aí você fala, meu Deus do céu, e aí conto pro marido, e aí falo pra minha mãe, e aí assumo que sou uma pessoa desempregada no mundo, por vontade própria, mas pelo amor de Deus, estou desempregada e preciso fazer alguma coisa com relação a isso. E aí eu lembro da minha sensação muito estranha, que foi quando eu voltei para fazer como é que é o termo? Demissional lá, o exame demissional, né? Demissional. Que eu vim num outro dia para fazer aquilo e eu cheguei na portaria e tipo, libera para mim. Não, seu nome, RG, não sei o que lá, porque a mulher X para mim. E eu falei, mas sou eu? Eu tô aqui há 24 anos. Como assim você não me reconhece? Pô, isso aqui é minha casa, minha vida. Tive meus 2 filhos aqui dentro. Nasci, morri, vivi, fiz, aconteci, madrugada dentro, vivi aqui dentro. E não podia entrar. E aí o impeditivo. Então, você tem tantas reconstruções para fazer depois de uma demissão. É um negócio tão sensível. E, de novo, eu não vivi o traumático. Eu não vivi. Mas eu percebi o quanto que aquilo mexe com a estrutura. Principalmente nessa que foi uma opção. Né? Muito, muito louco. Agora, feito esse relato individual, eu queria que... Porque a gente tá falando aqui é assim, podia ser melhor, é assim, podia ser melhor. Mas que diacho você faz com as empresas? Porque eu quero entender qual é a metodologia que se oferece hoje para a empresa poder fazer isso ficar melhor. E se é só para empresa, ou é empresa e funcionário, como é que funciona o trabalho de vocês? Tá. Tem algumas frentes, né? A gente trabalha tanto com treinamento para empresas, treinamento de RH, treinamento para liderança, mas o nosso foco maior... fazer esse preparo de antemão. De antemão, para ensinar a pessoa assim, o que ela fala, o que ela não fala numa demissão, como que funciona o processo dela, né? Repensar se ela tem um processo que o guarda precisa acompanhar a pessoa, né? Repensar esse processo, poxa, realmente faz sentido? Vamos repensar aqui ou a gente só faz porque a gente fazia em 1980? Né? Tem esse processo, mas especialmente o nosso trabalho é de apoiar a pessoa nesse processo de redescoberta. Então, depois que a pessoa é demitida, a gente faz todo o acolhimento dela. Então, a gente conversa com ela. É um momento que ela pode xingar a empresa, xingar o chefe, ela pode chorar, ela pode extravasar o que ela tá sentindo com a gente. É um momento dela com a gente. E a gente acompanha essa pessoa que foi demitida por 3 meses. Então, a gente pega na mão dela e fala assim, cara, o que tá precisando agora? É currículo? Vamos arrumar com o teu currículo. É simulação de entrevista? Vamos ajudar a simulação de entrevista. É uma orientação de carreira? Vamos ajudar na orientação de carreira. É uma educação financeira? Educação financeira. Sei lá, fiz um contrato PJ agora, eu quero saber como fica o meu INSS. Não tem problema, a gente te ajuda aqui. Então, isso tudo é pago pela empresa. Pela empresa. Tá. Isso é importante. E aí, o nosso foco são cargos de entrada até média gerência. Então, as empresas que nos contratam,
elas não estão olhando necessariamente para a diretoria, que é onde os salários estão, e que são pessoas que tendem a ter uma segurança financeira muito maior do que o aprendiz, do que o assistente, do que o estagiário, do que o operador de telemarketing. Então, a gente tem empresas que oferecem o mesmo pacote para todo mundo. Então, desde o estagiário até o gerente sênior, fala assim, ó, esse pacote é todo mundo, independente do seu cargo aqui. Então, tem empresa que escolhe pacotes diferentes por cargos, tem empresas que escolhem pacotes diferentes por tempo de empresa, mas quem banca a brincadeira, que não é brincadeira, é a empresa. Então, a gente sente quando as empresas, elas se preocupam de fato, que elas chamam. Geralmente, as empresas chegam pra gente através de uma demissão em massa. Por quê? Existe algo que eu não sei muito bem explicar, mas talvez pela comoção da quantidade, que a gente fica muitas vezes pensando que uma demissão em massa é pior para a pessoa do que a demissão pontual. Uma pessoa que foi demitida isoladamente, ela sofre tanto quanto uma pessoa que foi demitida em massa. Mas, talvez pela quantidade, a empresa acaba se preocupando um pouquinho mais. Poxa, eu vou demitir tanta gente, Mas né? será que pelo moral? Porque aí fica Pode uma ser. coisa que amputa muito, né? De cobrança também, né? Porque sai na mídia. Então, ela quer fazer alguma coisa. É porque eu acho também que quando a gente tem uma demissão em massa, me corrija se eu estiver errada, parece mais que é um problema da empresa do que do funcionário, né? Também. Né? Parece mais como um corte de custos, uma questão da empresa, né? Então, se eu tenho que demitir, sei lá, 100 pessoas, é uma questão da empresa. A empresa não está conseguindo aportar 100 pessoas. Agora, a demissão que é única é uma questão pontual mesmo. Não sei se faz sentido isso. Faz sentido. Junto com a parte da exposição. A marca fica muito exposta quando acontece. Sai no jornal, sai no LinkedIn. Uma hora depois, tá com vários relatos no LinkedIn de que aquela demissão aconteceu. Então, é um processo ainda muito novo, especialmente para cargos de entrada da média gerência. Porque quando a gente fala de diretoria, esse processo, ele já acontece lá atrás. Há muito tempo, quando o diretor é demitido, quando o vice-presidente é demitido, ele sai com plano de saúde por mais um ano, ele sai com 10 salários, ele sai com bônus de não sei o quê. Então, a nossa sensibilização é falar para a empresa assim, legal que você faz isso para um diretor, show, continue fazendo. Mas a gente está aqui para te ajudar a olhar para as outras pessoas que talvez não saibam como vão pagar o aluguel mês que vem, entendeu? Escola dos filhos. Né? Exato. Então, a gente sente muito que as empresas chegam para nós através de uma demissão em massa, porque é o momento delas, nossa, vamos fazer alguma coisa. E elas continuam com a gente nas demissões pontuais. Porque é muito diferente e a gente consegue ajudá-los, a gente consegue medir várias situações que acontecem na demissão também. A gente chama o RH pra gente falar, olha, isso aqui que tá acontecendo. Com números, inclusive, né? Que é o mais importante. A empresa gosta de números, né? Gosta de risco, não sei o quê. Então, a gente consegue apoiar a empresa nesse processo de reflexão. E, claro, acaba diminuindo o risco de marca empregadora, risco risco trabalhista, mas isso é uma consequência do nosso trabalho e não é um fim. É uma diferença, né? Eu falo bastante isso para os nossos RHs. Diminuir riscos trabalhistas porque a pessoa se sentiu mais acolhida é uma consequência. A gente não vai fazer esse trabalho para diminuir teus riscos. Eles vêm, quanto que vai diminuir o risco? A gente não está fazendo isso pelos riscos trabalhistas. Pode diminuir? Pode, mas é consequência. Então, o nosso trabalho é muito nessa conscientização, mas especialmente com a pessoa demitida. Então, a gente pega na mão dela e fala, vamos, é agora. E quem banca é a empresa. Agora eu quero que a gente traga um olhar sobre o comportamento no momento da demissão. Então, por exemplo, vou trazer o meu caso de novo. Na hora que eu fui chamada para uma sala, te pegam no meio do caminho, vem aqui para uma sala, te colocam numa sala, você não está esperando, você é só pega durante o processo emocional. Eu não fui preparada, eu não estava preparada para aquilo, né? Eles têm sempre o ato de surpresa para quem está sendo demitido, né? Você não está esperando, ou te chamam no Zoom hoje em dia, logo no começo pela manhã, então uma ligação logo cedo pode ser algo porque querem começar logo o dia resolvendo isso. No meu caso vem aqui, precisamos que você venha numa sala. Entrei numa sala, tinha o meu líder e uma pessoa do lado, eu olhei 2 mais 2 são 4, né, falei, o que está acontecendo?
Mas você é pega num momento muito emocional, né? Só que do outro lado da mesa, as pessoas estão extremamente preparadas para o momento. Você não tá. E você, muitas vezes, tem que ter respostas e ações racionais no momento que você tá totalmente... Eu tava brisada, gente. As pessoas falam pra mim, parecia uau, 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 uau. Sabe aquela coisa do Charlie Brown? Eu não escuta mais, eu não escutava mais, eu não sabia nem... Eu tava piscando duro, assim, porque eu não... Pera, eu lembro que começou, não, porque baseado... Eu falei, não, baseado em quê? Tipo, sério, se você for falar isso, a gente tá indo pelo caminho errado. Tipo, eu não tenho o que falar. É isso que vocês tomaram a decisão? Beleza, decisão tomada. Não me venha com justificativa que não são justificáveis. Não vai colar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tive que assinar papéis ali na hora, que eu não tava emocionalmente com a frieza, assim, de ter uma racionalidade na hora da contratação, né? Fazendo os dois contrapontos. Na hora de contratar, vou avaliar a minha carta oferta. Vou avaliar o que está sendo aqui feito neste pacote. Na hora da demissão, você é colocado numa situação de pressão que você sai assinando. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive 1 mês de plano de saúde. E olha que era um cargo de liderança alto. 1 mês de plano de saúde. Não dá nem tempo de eu conseguir me recolocar numa outra empresa para pagar meu plano de saúde. E você não consegue sair rapidinho fazendo um plano de saúde individual. Abrindo aí uma empresa para abrir um plano de saúde para colocar uma vida. E eu, obviamente, assinei. Porque eu só queria sair dali. Porque eu não queria mais, eu tava tão angustiada com a situação, que eu só queria ir embora daquela situação. E você pega, assina aqui, assina ali, assina. Nem vocês têm a opção de não assinar. Exatamente. E aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre como a gente prepara minimamente uma pessoa para esse momento no qual o outro interlocutor tá super preparado e você não. É uma pergunta difícil. 10. É uma pergunta 10, porque ela é bem complexa de responder, né? Teoricamente, essa preparação deveria acontecer através do feedback, né? Exato. Teoricamente, deveria acontecer um processo de feedback. Olha, vem cá, algo aqui não tá bacana, mas vamos corrigir. Genuinamente, da parte da liderança, ter essa vontade de te apoiar, né, nessa correção, né? Aqui não tá bacana. Teoricamente, seria o feedback. Não tem por outro caminho que é até a conversa transparente. Porque a gente tem casos aqui, a gente recebe, a gente fala com pessoas demitidas o tempo inteiro. E a gente tem casos de pessoas que chegam e falam, não, eu já estava esperando, porque não estava batendo, o meu ponto de conhecimento ali não estava batendo com o que a empresa precisava, e eu também não me adaptei muito bem à vaga, etc. Então, o feedback construído é o caminho, não tem outro para te preparar. E aí, na demissão, quem tem que conduzir essa conversa? A liderança, porque tu falou muito bem, a gente fica emocionalmente sem amparo, assim, fica desamparado, né? E aí tem uma coisa muito legal que tu falou em relação à admissão. O processo de admissão, olha que legal. Você se candidata numa vaga, e aí você já cria uma preparação ali, porque se você se candidatou, você automaticamente já está se preparando. Aí você passa por várias etapas, que pode levar 1, 2, 3 meses, até você ser contratado. Então, o processo de admissão, ele é muito longo, e a gente se prepara ao longo do caminho. O da demissão, não. É imediato. É imediato, né? Por quê? Porque a etapa do feedback, a etapa do desenvolvimento não foi bem construída. Né? Não teve conversa sincera de falar, olha, isso aqui não tá funcionando, isso aqui é assim, assado. Daqui a um mês, isso aqui que a gente conversou, putz, ainda não melhorou. Sim. Né? A gente ainda precisa avançar nisso. Porque senão, se essa etapa não é construída, vai chegar na demissão, e aí tem gente que tem liderança que, assim, nunca chamou a pessoa pra conversar, pra falar nada, pra ter uma conversa difícil. Daí chega no momento da demissão, ela quer lavar roupa suja. Sim. Quer falar o motivo. Pô, mas tu não construiu isso com feedback, vocês não tiveram conversas transparentes. Porque se vocês têm conversas transparentes ao longo do processo, quando chega a demissão, um vai olhar pro outro e vai falar, realmente, não deu. Acabou. Tem uma história muito bacana, a gente tem um e-book com histórias terríveis sobre demissão. Ah, que legal. E a gente tem histórias de pessoas que foram demitidas e falaram, cara, foi muito doído, mas eu achei que, poxa, foi
dentro do possível, foi coerente, né? E aí a gente tem uma história de uma pessoa que foi contratada e ela tinha que fazer muitas apresentações. E na entrevista dela, ela falou que, putz, não, pode deixar, vai dar certo, eu vou fazer várias apresentações, assim, sou o Faustão das apresentações, vai dar boa. É que nem ator, né? Você anda a cavalo, dança, pula, faço. E aí, durante o processo, putz, as apresentações não estavam rolando. Não estavam bacanas, etc. E aí, a líder pegou na mão e falou, não, vamos treinar essas apresentações, etc, barari, bororó. E aí, não rolou, eles tentaram por um tempo. Chegou na demissão, foi exatamente isso que aconteceu. Ela olhou pra ele e falou, olha, putz, não rolou. Ele olhou pra ela e falou, putz, realmente, apresentar pra mim é muito difícil, né? E aí, constrói essa imagem, senão fica lavanderia, né? Demissão não é lavanderia para lavar roupa suja. É uma consequência de um fato que você vai construindo. E mais do que construindo, porque é importante a gente falar que feedback não é um negócio que você dá para preparar a pessoa para demissão. É um negócio que você dá para evitar a demissão. Sim. Né? Para preparar que a pessoa consiga corrigir isso, né? Exato, porque senão você faz aquilo só para cumprir tabela e depois falar, eu fiz, lavo minhas mãos, entendeu? Não é isso. Sim. Eu tava aqui pensando, né? Então, maravilhoso que tem empresas que conseguem contratar vocês e fazer, né? Ter todo esse aporte. Mas vamos supor que a gente fale de uma empresa, por exemplo, hoje a minha, né? Que é uma microempresa, né? Então, que eu não teria como ter toda essa estrutura. Queria que você falasse como, então, né? Vamos colocar num processo que nós estamos tendo conversas transparentes, existe uma questão de feedback, mas mesmo assim, você precisa desligar uma pessoa. Porque é doído também, às vezes, você desligar uma pessoa. Né? Isso eu posso te dizer da minha experiência. Eu já tive que desligar pessoas que eu adorava pessoalmente, mas que não estava mais rolando profissionalmente, mesmo depois de conversas e feedbacks, e até que quando eu fui desligar, a pessoa já estava sentada esperando por isso mesmo. E não diminui a dor de você ter que fazer isso. Então, eu queria que você conseguisse trazer em exemplos mais práticos, então, como a gente... Quando chegou no demitir, né? Então, assim, não é uma questão de que nós não lidamos com isso. Tentamos fazer tudo, mas vai ter que demitir. Como que eu posso, então, fazer uma demissão que seja menos traumática, né? Que seja responsável? Isso que tu falou é bem importante, né? Porque quando a gente tá falando de demissão, e a gente pode falar, assim, de várias ações que a gente pode fazer. A gente pode falar até do trabalho que a gente faz do Prepara-me. Não existe nada que a gente vai fazer que vai eliminar os impactos dessa demissão, nada. Não, ninguém vai falar, exato. Pô, que legal, obrigada. Então esse primeiro alinhamento é importante. Os impactos, eles vão acontecer, o que a gente vai trabalhar para minimizar eles, né? Mas o mais importante é a liderança se preparar antes. E aí, quando eu falo se preparar, imagina que tu vai fazer uma apresentação mesmo para alguém. É se preparar, que perguntas que ela pode te trazer, né? Os questionamentos que ela pode fazer. Se ela passar mal, o que eu faço? Se ela desmaiar na minha frente, o que eu faço? Se ela for agressiva comigo, o que eu faço? Eu tô falando do ponto de vista de quem vai dar a notícia, né? Tu precisa se preparar com isso, com antecedência, porque se tu evitar o assunto e só chegar no dia e falar você tá demitido, a outra pessoa do outro lado, ela pode te fazer um monte de perguntas que tu não vai saber responder. E talvez tu até tivesse na razão, mas por não saber responder aquilo, você faz papel de bobo, sabe? Então, a preparação da demissão é o mais importante. E aí, é sentar a bunda na cadeira e escrever mesmo. O que essa pessoa pode me perguntar? Nossa, ela pode me questionar daquele dia que aconteceu tal coisa. Vou escrever. O que eu falaria? Se ela for agressiva, o que eu vou fazer? Se ela me perguntar do plano de saúde, o que eu vou fazer? Se ela me perguntar... Porque, às vezes, acontece assim, né? O líder vai e fala assim, você tá demitido. Tá, e agora? Como que eu faço com o meu plano de saúde? Passa lá no RH. E, como que eu faço com... Cara, o líder, ele tem que ter minimamente as respostas prontas para dar para aquela pessoa. É uma questão de respeito, né? E é difícil isso, porque a gente fala pouco, né? E eu falo de um lugar hoje muito privilegiado de quem já estudou muito tema, de quem já conversou com muita gente que foi demitida e do lugar de alguém que já fez muita demissão.
E eu já devo ter errado tanto em demissão, tanto, simplesmente por não ter me preparado. E hoje eu fico com raiva de mim e falo, caramba, se tu se preparar para a demissão, para responder as perguntas básicas da pessoa, é minimamente um ato de respeito com ela. Né? Você não vai lá pro diretor falar do teu relatório sem ter se preparado. Se ele me perguntar isso, o que eu faço? A demissão é a mesma coisa. É uma conversa difícil que tu vai ter. E é antes, ou tu se prepara antes, sabe? No dia, é seguir aquilo que você se preparou. E cada demissão, ela é muito individual. Sim. Muito individual. Então, assim, nossa, talvez ela chore. O que eu vou fazer? Eu vou sair correndo, vou dar a notícia em 5 minutos e deixar ela chorando na sala? Não. Então, se você imagina todas essas situações, quando elas acontecem, você sabe o que fazer. Porque senão fica assim, ela chorou, o que eu faço agora? Choro junto com ela, né? Ela gritou comigo, o que eu faço agora? Deve ser uma coisa, porque a pessoa as situações, eu imagino que a pessoa implora, por favor, não faz isso, eu tenho que pagar, meu filho tá doente. Nossa, eu falo isso, eu fico até mal. Você imagina o que as pessoas passam ao demitir. Não, mas pega. Você imagina, porque você tá na posição de chefe, de líder, e você tem que cumprir com o corte. Sim. Por exemplo, eu lembro muito, para mim, uma questão que pegou muito foi a pandemia. Né? Você ser uma empresa pequena que passou pela pandemia, você acordou em março de 2020, em abril de 2020, você não tinha mais clientes. A primeira coisa, eu tinha uma empresa na época de marketing digital, né? Hoje eu transformei ela, mas foi a primeira coisa que os clientes cortaram. Lógico que depois todo mundo voltou e entendeu que ou fazia o digital, né? Mas quando você vê que você não tem nada e você tem que desligar, é terrível, porque você não tem munição. E no caso desse, eu acho que a pandemia foi um exemplo que a gente tem que falar mais, porque assim, você não tá tendo entrada para sua empresa. Então, da onde você não sabe nem onde você vai tirar para você, da onde você vai tirar para as pessoas que estão com você, sabe? E aí você chega para aquelas pessoas que estão passando por uma pandemia, que estão nervosas, estão ansiosas, estão perdendo famílias e fala, então, galera, nós não sabemos como a gente vai seguir. E aí, assim, eu não sei se é certo ou errado, mas eu voto na transparência, sabe? Que é dar essa notícia com transparência. E aí é isso, tipo assim, as pessoas vão chorar, as pessoas... E assim, eu tentei da minha forma ser o mais humana e transparente possível, então algumas eu chorei, algumas eu não chorei, sabe? Daquele jeito, não sei se fiz certo, não sei se, sabe? Mas é um negócio que não tem porque aí é um cenário que você não tem tanta preparação, né? Porque ninguém te preparou pra pandemia. Exato. Né? Eu acho que agora colocando um prisma sobre você como a pessoa que vai dar a notícia, recentemente eu tive que fazer um desligamento. Eu falo que não importa, posso ter mais de 20 anos de carreira, que toda vez que eu tenho que fazer um desligamento, eu sofro. Intensidades diferentes, mas eu sofro. Porque eu não consigo pensar e ser funcional. Eu penso na filha, na esposa, é momento do ano, é Natal. Eu penso tudo aquilo, mesmo que eu já tinha dado feedback, sinais. Sim. E a pessoa tava esperando por aquilo. Assim, se eu te falar que a pessoa não tá esperando, ou ela é aquilo lá, ou ela não tá com comunicação eficaz, escutativa, mas não era possível, né? Mesmo sabendo que eu busquei fazer o meu melhor no feedback, na construção, é um momento muito difícil. Para mim, é um momento muito difícil. Eu sou uma pessoa muito empática. Então, eu considero 500 cenários para aquilo acontecer, né? Eu me boto no lugar da pessoa, porque eu passei por esse processo. Eu sempre fico pensando. Então, eu fico noite sem dormir. Não importa o tamanho, o tempo, eu continuo tendo esse olhar. E eu agradeço, mesmo tendo passado e feito muitos desses processos demissionais, eu agradeço que eu ainda tenho esse incômodo humano. Sim. Eu agradeço que eu não virei uma máquina e um robô
pelo volume de vezes que eu já tive que fazer isso. Obviamente, quanto mais você faz, mais você aprende e menos você sofre. Né? Eu acho que eu busco é não ter sofrimento. E aí, tirar a palavra culpa. Porque é um pouco do que você está trazendo, né? A gente se sente culpado. Eu me sentia culpada no começo. Eu sou a pessoa que estou, né, fazendo mal para a pessoa. Mas, na verdade, não sou eu. Né? É a entidade. Então, a gente aprender também como não ter culpa, não se sentir culpado se você fez o seu melhor, se você buscou entregar todas as linhas de feedback, de construção, de oportunidade, e o outro também não cumpriu, ou você não tem como, você perde um cliente hoje em dia. Né? Você tem uma empresa e você tem um cliente, na área que eu trabalho de serviço, a gente de publicidade, a gente tem vários clientes. Aquele cliente vai embora, eu tenho um dia 40 pessoas para atender, no outro dia eu não tenho mais aquele cliente para pagar aquela conta. Então não é uma questão de opção sua. Às vezes acontece, um contrato é encerrado, as coisas mudam. Mas eu acho que a gente tem que nunca perder esse olhar humano durante o processo, justamente porque sempre tem aí do outro lado vários fatores, né? Sim. Mesmo você não sendo o agente, né, da emissão, assim, tem uma família, tem uma outra pessoa. Eu sempre falo, né, faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Por eu ter tido uma experiência tão difícil, assim, eu acho que eu me saí super bem dentro de todos os aspectos. Ela foi uma experiência que gerou em mim muitos gatilhos de me sentir incapaz. De me questionar como um profissional, de muitas vezes, será que eu sou boa mesmo? Mas por que eu não tô conseguindo, então, me recolocar logo? Mas por que? Porque tudo isso constrói na nossa cabeça gatilhos. Então, eu acho que se meu processo tivesse sido um pouco mais humano, um pouco mais empático e menos sistema prisional, que foi o que eu passei, com certeza essa minha rota da volta seria menos sofrida, né? Seria mais fluida, seria um olhar de vamos aprender com o que não deu certo e não vamos sofrer muito, porque não foi automaticamente uma rota de aprendizado, foi uma rota de dor. Sim. E depois, em cima da dor, saiu um aprendizado. Mas ela poderia ser, desde o começo, uma rota de aprendizado. É porque não ficou claro, né, Lu? Eu acho que a questão da sua demissão, todas as vezes que eu ouço, deixa claro pra mim que você demorou muito pra entender o porquê. A gente precisa de porquês, eu acho, sabe? Na verdade, é que eu não tive uma comunicação clara. Sim, exato, não foi claro. Eu acho que não foi eficaz, ou eu não percebi naquela época sinais. Porque, de novo, tem sinais. Se eu te falasse que eu não tive... Hoje, eu olho pra trás, tinham vários sinais. Que eu tava incomodando, que não era todo mundo que achava que do jeito que eu fazia era o melhor jeito. Eu tive vários sinais, né? Eu me apoiei apenas em uma pessoa e não num coletivo. Acho que tem muitos aprendizados que eu tirei disso. Mas eu nunca tive uma comunicação eficaz. Num ponto de, é importante sim você ter um feedback eficaz. Não tá bom. Se você não mudar, isso é prejudicial para aquilo que você está fazendo. Mas eu acho que tem que vir antes. Eu acho que tem claro, que vir... antes do processo. Não, é assim, um alinhamento de expectativa. Sim. Eu tô há tempos pensando, até te falou outro dia, eu tô escrevendo um artigo sobre isso. Porque no onboarding você tem que ter um alinhamento de expectativa. As empresas tendem... O corporativo, entendo que menos, mas, por exemplo, em comunicação olha, essa é sua mesa, sua pauta é essa, volta às 3 e esse é o seu editor, acabou. Né? Você não tem nenhum onboarding. É uma coisa estranhíssima. E o alinhamento de expectativa ajuda em todas as frentes. Ó, eu espero de você isso, a demanda é essa, tem dias que vão ser assim, tem dias que vão ser assados, a abertura é comigo essa aqui, o que você tem de expectativa? Já vamos começar a conversar agora. Você espera isso, aquilo. Então, isso aqui costuma não funcionar, mas entendendo a sua dinâmica, vamos colocar isso aqui, qualquer coisa a gente retoma essa parte, e isso tem que acontecer. Porque se eu sei que aqui é um deserto, eu trago água. Se eu sei que aqui chove muito, eu trago guarda-chuva, entendeu? Então, assim, aí ninguém tem surpresas. Agora, se nada é dito muito claramente, há uma expectativa de que eu saiba tudo como funciona. Então, a pessoa trabalhou 20 anos na área de alimentos e de repente vai trabalhar com autopeça, a dinâmica, a cultura da empresa, ou a mesma área, só que numa outra empresa, a cultura pode ser totalmente diferente, né? A gente esteve aqui com a Carla Brandão num episódio, e aí numa empresa tinha uma pegada totalmente diferente da outra, e ela se transformou na mudança de empresa. Então, eu preciso ter esse alinhamento de expectativa.
e entender se eu quero ficar também ou o que eu preciso adaptar. Porque aí você consegue tirar o melhor da pessoa e a gente consegue fazer com que o trabalho aconteça. É muito frustrante você apostar num ser humano e essa aposta ser interrompida. É muito difícil. Precisamos cortar 10% dos funcionários. E é uma coisa aleatória. E fala, putz, então eu vou ficar com fulano, porque eles entregam mais isso, esses entregam... É tudo muito páreo, tá todo mundo muito igual. Aí é mais excruciante. Mas normalmente não é isso. Normalmente, realmente, preciso tirar tal, arranca tal fulano, não sei o que, esse aqui não tá funcionando. Ih, vou ter que trocar, arranjar outra pessoa. E aí, assim, o que aconteceu entre a contratação e a demissão? Né? Uma coisa é ter que cortar por falta de grana e a outra é ter que trocar pessoas, entendeu? É muito sensível isso. Eu fiquei aqui na dúvida de uma coisa que é realmente eu fico pensando muito. Existe algum protocolo, então, Lúcia, por exemplo, alguma coisa assim, o que não fazer ou o que fazer na hora que você vai desligar uma pessoa? Se ela chorar, tem um protocolo? Tipo, tem alguma coisa que é melhor ou não? Porque eu tendo a ter uma ideia de tentar ser empática, tentar acolher, mas será que é o melhor? Fiquei na dúvida, já que você lidou com tantas. Existe uma ideia do que pode ser melhor? Esse melhor depende muito de cada pessoa, né? Porque é muito pessoal. E aí, o papel do líder aqui é muito importante dele conhecer aquela pessoa e entender o que ele pode falar ou não. Porque para algumas pessoas, você pode oferecer um abraço, a depender da situação. Porque a gente tem ali uma soma de pessoa mais situação. Eu tenho ali uma personalidade que aceita, né? E mais a situação. Então, nossa, eu tenho a situação da justa causa, tenho a situação do tenho que demitir porque foi corte, tem a situação do comportamento, às vezes é comportamental, às vezes é técnico. Então, é uma junção de por que eu estou demitindo com o perfil daquela pessoa. Então, não tem um protocolo de certo ou errado. Tem algumas coisas que a gente tende a evitar. Por exemplo, a pessoa chorar, a gente falar assim, eu sei pelo que você tá passando. Ou, vai ser melhor assim. Tem dessas também. Vai ser melhor assim, vai ser melhor pra você também. Não vai ser melhor pra ela. Ela acabou de perder o emprego. Então, algumas frases precisam ser evitadas. Mas tem muito... Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. A culpa não é sua. Tem coisas assim, então, mas quem... não foi escolha minha. Quem decidiu foi o meu chefe. Ou não foi escolha minha, né? O líder tá ali na frente, ele fez uma escolha. Ele precisa, né, arcar com essas consequências, né? Então, tem gente que na hora treme e terceiriza a responsabilidade da escolha. Então, não tem um protocolo, assim, Nath, que fale, nossa, tu precisa fazer exatamente isso. Para algumas pessoas pode ser que tu abrace e ela vai, putz, cara, ele também ficou chateado, me deu um abraço no final. E vai ter pessoas que vai falar assim, nossa, filho da... né? Eu tava lá chorando, ainda tem a cachorra de me dar um abraço. Ele vai pegar aquele abraço e enfiar, né? Sim. Então, é muito situacional, assim, de pessoa e motivo, do porquê que você tá fazendo aquilo. Então, a gente tá falando de uma demissão por aposentadoria, poxa, um abraço, uma fila de aplausos, talvez caia super bem. Né? Você não vai fazer uma fila de aplausos por uma pessoa que você está demitindo ali por uma justa causa, né? Então é muito situacional, Nath. É muito a sua relação com a pessoa que está sendo demitida. Então, com isso, é hora do boom. Fuck my brain. E como é hora do boom, a gente vai dar aquele arremate nesse tema que foi bombástico. Acho que é a primeira vez que eu caio em pequenas lágrimas neste programa. Fiquei muito sensível com esse tema aqui. Me conectei com as pessoas. E Natália Mestre vai iniciar esse boom aqui, vai. Bom, primeiro, nosso papo foi incrível. Acho que a gente trouxe, né, visões, olhares tão ricos sobre um tema, né, que é muito importante e pouco falado. Então, primeiro, queria agradecer muito sua presença. Foi um papo delicioso. E o que fica para mim do papo a gente precisa falar sobre demissão, sim, porque empresas são pessoas, né?
E a gente está falando de pessoas, a gente está falando do impacto que a gente tem na vida das pessoas e do quanto isso acompanha elas por muito tempo e às vezes até para sempre, né? Às vezes o impacto de uma demissão na vida profissional de uma pessoa, ela não recupera mais. O impacto até financeiro também, dependendo de como é, né? Então, eu acho que você trouxe algumas coisas aqui, né, que eu até anotei. A necessidade de transparência, eu acho que é uma coisa que falta, né? De uma comunicação transparente nas empresas. Que eu acho que até deveria ser mais transparentes quando você começa o seu trabalho. Eu acho que fala-se pouco das questões ruins quando você está entrando numa empresa. Elas têm que te comunicar o que elas querem, alinhamento de expectativas e até o que, né, como é que isso pode encerrar-se numa demissão. Então, acho que é a ideia de comunicação transparente, né? De óbvio, você ser humano, né? Não esquecer que, poxa, do lado de lá existe uma pessoa com dores, com fragilidades, com famílias, com boletos. Então, ser humano. E acho que é um pouco também de... Cara, você na qualidade de líder precisa arcar com as consequências de que você tá lá, você fez uma escolha, você precisa dar as caras, né? Então, me chamou muita atenção quando você falou que um monte de gente acha que não precisa chamar uma equipe, porque a pessoa que foi demitida já se despediu. Não é sobre despedida, é sobre você justificar para as outras pessoas que ficaram, né? Na sua qualidade de líder, o líder precisa dar as caras e se responsabilizar por aquilo, né? E acalmar quem fica é uma função do líder. Então, acho que isso fica para mim desse papo hoje. Maravilhoso. Eu fiquei aqui pensando em uma analogia bem radical, né? Sobre um médico que tem que dar uma notícia de morte para uma família. É uma dor, é um inesperado, né? E eu, colocando no papel desse médico, é o quanto a gente tem que falar sobre preparação. Acho que muito da nossa vida a gente não se prepara. E você trouxe vários exemplos do que a gente faz de preparação ao longo de um processo de contratação. Você se prepara para aquele processo. A empresa também se prepara. Você vai fazer um reporte para o teu chefe, você se prepara para aquilo. Então, eu acho que esse é a grande valia da nossa troca e de falar sobre esse processo demissional, é o quanto temos que ensinar as pessoas a se prepararem nas duas frentes. O demissionado, né, e quem vai demitir. Você tem que se preparar, porque a partir do momento que você está preparado na construção de feedback, com clareza, comunicação eficaz, constantemente, né, não é achando que dei sinais, não vamos, né, achar que os sinais foram claros para a pessoa que não é claro. Veja os dados que você trouxe de 35% não esperavam aquilo. Então as pessoas acham que os sinais, mas eu dei um sinal. Não, vamos ser claros com aqueles objetivos, mas é difícil esse confronto, porque o feedback é difícil, ele exige que a gente saia de uma zona de conforto para uma zona de conflito. Então eu acho que o processo demissional, ele mexe muito com nós, seres humanos, porque a gente está numa zona de conflito, de informações ruins, de não positividade, e a gente tende a fugir disso, como ser humano. Então eu acho que é muito importante a gente voltar aqui e pensar na preparação. Prepare-se ao longo da sua carreira, não para o processo demissional, mas como que, se isso um dia acontecer, faz parte da sua rota de aprendizado, assim como você tem que desenvolver uma capacitação de liderança, né? Como que você vai aprender uma vertical de performance? É muito importante, porque isso uma hora ou outra vai acontecer, ou na função de ser demitido, ou na de demitir alguém. Muito obrigada, Lu. Eu estava aqui, enquanto vocês falavam, lembrei do Donald Trump com o programa Aprendiz e depois o Justus aqui no Brasil. Você está demitido. Você está demitido. Pá! E antes fosse tudo tão simples assim, né? São pessoas demitindo, são pessoas sendo demitidas, e quantas pessoas são impactadas. É o profissional que vai ter que se recolocar, se transformar, levar essa notícia para casa. É a equipe que fica amputada e insegura do significado daquilo ali, ou nos livramos, ou enfim, mas é sempre um alerta que mexe com a força, né? Teve um distúrbio na força no meio do caminho, e eu fico feliz em ver. Eu acho que, Lúcia, foi tão incrível encontrar você nesse mar de coisas, porque foi uma oportunidade de ver o que o mercado hoje tem de ferramenta para se humanizar,
né? Então, eu espero que a gente possa te ajudar aqui através do nosso programa a levar esse conteúdo para mais pessoas e que as empresas entendam que isso é um assunto que tem que ser cada vez mais tratado. A Lu usou a palavra preparar algumas vezes nessa fala dela e a sua empresa chama prepara.me, né? Exato. Prepara.me, é isso. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada por compartilhar com a gente isso, foi uma aula e eu preciso tomar um café, porque, cara, eu tô na tampa aqui com os olhos, eu não sei o que tá acontecendo comigo, obrigada. Valeu, Luz. Muito bom. Obrigada, gente, adorei o convite, Marina, adorei, é muito importante, muito corajoso a gente falar sobre demissão, né, falar sobre demissão exige muito coragem, então a liderança de RH, quando ela leva o tema para as reuniões de diretoria, precisa ter muita coragem para levar, porque geralmente, demitido tá demitido, né? Por que eu vou precisar cuidar disso? E aí eu queria chamar atenção só para uma palavra que eu sinto muita falta para os líderes e para as empresas, da nossa responsabilidade. Quando a gente é líder, a gente tem responsabilidade com as pessoas que estão abaixo de nós, com as pessoas que fazem parte do nosso time. E quando a gente tem uma empresa, a gente tem uma responsabilidade com as pessoas que a gente contrata. Então, a gente olha para a demissão, a gente precisa olhar para a demissão com responsabilidade. Vai acontecer. Não, Lúcia, mas o ideal seria não acontecer? Putz, seria. Mas ano passado, a gente teve 15 milhões de demissões. 15 milhões de pessoas que receberam um não. Que foram para casa e falaram para suas famílias, olha, acabou. Estou desempregado, estou desempregada. Então, não vai ser um passe de mágica que a gente vai eliminar esse problema. Então, assim, como que a gente minimiza isso? Como que a gente minimiza esses impactos sociais que causam, né? Porque a gente está falando de 15 milhões de pessoas, é um impacto social, não é um impacto local ali. São pessoas que podem ficar endividadas, são pessoas que podem ficar devendo para o tio do mercado do lado, o tio do mercado do lado, ele pode ficar devendo para a distribuidora, né? É uma roda que precisa girar e a gente esquece disso. Então, eu queria chamar a atenção mais para a responsabilidade, para a nossa responsabilidade como empresa e a nossa responsabilidade enquanto liderança. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Paulo, já ganhou 10 no final. 10 no final. 10 no final. A roda é um negócio que ninguém pensa, né? Ninguém o quanto pensa. se alastra, né? O quanto Mas porque não vai... se quer ter a responsabilidade, porque a exatamente. responsabilidade dá trabalho. Agora, se deixar, a gente segue aqui mais 1h30. Meu Jesus amado. Gente, olha, incrível. Obrigada a todos os My Brainers que já nos acompanham há tanto tempo. Você que recém-chegado, muito obrigada também por nos acompanhar. Este é um programa a ser compartilhado. E, por favor, siga-nos, não perca nenhum programa que a gente publica aqui ou informação. Então, eu sugiro que você se inscreva agora no canal, acione o sininho. Isso também ajuda com os algoritmos. Logaritmos é ótimo. Algoritmos. E então, vamos às nossas redes sociais. No YouTube, @canal FMyBrain. No Spotify, @FMyBrain. E atenção, porque no Instagram é @fmy.brain. Estamos no Deezer, no Google Podcast, no Amazon Music, Forever and Never. Você vai nos ouvir. Forever, never. Forever and forever. And always. Ever, always. Always. Não, vocês não estão demitidos, nem a gente. A gente volta na semana que vem. Obrigada a todos por participar. Queremos comentários. Aliás, como foi a sua demissão? Você já foi demitido? Você já pensou nesse assunto? A gente gostaria de ouvir e também vai responder. Um abraço a todos, ótima semana e até quinta-feira que vem, às 18 horas. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.